esta noite, recebemos o nosso convidado, Padre Edésio de Jesus Ribeiro, da paróquia da Nossa Senhora da Purificação, em Nazaré. O Padre Edésio também é juiz adjunto do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação da Arquidiocese de Salvador, aqui na Bahia. Seja muito bem-vindo, Padre Edésio. Obrigado por estar aqui conosco e nos brindar com suas palavras sobre esse importantíssimo dogma da Igreja Católica, para que possamos aprofundar o nosso conhecimento. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pela acolhida. Nossa saudação, portanto, à comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida, 19BC, conforme já foi dito e anunciado. Dizer da minha satisfação, da minha alegria, poder compartilhar nesta noite, desta reflexão, na quarta noite do novenário mariano. E é uma satisfação imensa acolher esse convite de vocês na pessoa de Guto, a quem muito estimo e a quem conhecemos de longas datas. E que bom que Ana está aí também, está aqui conosco, nossa paroquiana, nossa amiga, nossa irmã aqui de Nazaré. Boa noite. Boa noite. Então, nessa alegria de podermos estar aqui compartilhando com vocês, é que me coloco a serviço e peço a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora e pela ação do Espírito Santo, que coloque em nossa boca a palavra certa, do jeito certo, nessa hora certa. Porque falar de Maria é uma necessidade que nós temos muito grande, aprender de Maria, não somente para falarmos aos outros, para anunciarmos os dogmas que a Igreja seguramente postulou, mas para vivermos como Maria viveu. Então, muito obrigado pelo convite. Já podemos fazer alguma colocação? Já, sim. Você já pode dar início ao... Certo. Pois então, eu gostaria de lembrar os dogmas, né? Você falou, a Imaculada Conceição é um dos dogmas, dos 4 dogmas marianos. Na verdade, existem muitos dogmas. E nós, entre esses muitos dogmas, escutamos o que a Igreja ensinou e proclamou sobre Nossa Senhora. Dogma, nós sabemos, é um ensinamento, não é? Não é uma coisa ultrapassada, como muitos pensam, que a Igreja é cheia de dogmas e que, então, há alguma resistência em relação a isso, porque se diz por aí, sobretudo aqueles que não querem se abrir a esta compreensão e a este ensinamento, que o dogma é uma maneira que a Igreja tem de sustentar a sua autoridade, a sua voz no mundo. Ora, de fato, a Igreja é uma voz no mundo que se sustenta pelo próprio Cristo, o seu divino esposo, o seu divino fundador. Né? Quem sustenta a Igreja é a pedra angular, é Cristo. E ele quis que esta Igreja pudesse ser continuadora de sua missão no mundo. E aí, sobre os apóstolos, edificou esta Igreja, principalmente a partir de Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha Igreja. Portanto, Pedro é pedra de sustentabilidade, não pedra de tropeço, mas pedra de sustentabilidade. E, assim sendo, ao longo dos séculos e desses 2 milênios, já caminhando para o 3º milênio, a Igreja vem, de fato, sustentando esses ensinamentos. Portanto, são 4 os dogmas marianos. Primeiro, a maternidade divina de Maria. Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Esse dogma foi, nos primeiros séculos, no ano de 431,
portanto, século V, foi proclamado durante o Concílio de Éfeso, em 431. Maria é mãe de Deus. Nessa época, a igreja vivia uma grande polêmica interna nos seus ensinamentos, na sua doutrina, uma corrente entre os cristãos do Oriente, chamada de nestoriana, sustentada por nestoriana, defendia que Jesus tinha duas naturezas independentes. Para esse grupo, Maria seria apenas mãe de Cristo homem. Para combater, então, esse pensamento, a igreja outorga a Nossa Senhora o título de Theotokos, que quer dizer mãe de Deus. Maria, como mãe de Deus, então, é mãe de Cristo, porque é o Filho de Deus. E sendo mãe de seu Filho, e Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então Maria é mãe de Deus. É o primeiro dogma sobre Maria. O segundo, a virgindade perpétua. Foi definido no Concílio de Latrão, já no século VII, 649. Então, o concílio ensinou: Maria era virgem antes do parto e permaneceu virgem durante e após o parto. Tendo assim permanecido e sendo mãe de um só filho, Maria se dedicou à missão de Jesus, da qual ela era corresponsável. Deus, de fato, concedeu a Maria a felicidade de ter ao seu lado José, marido dedicado que exerceu exemplarmente a função de pai adotivo de Jesus. José, esposo de Maria, foi chamado por Deus para essa grande missão, de ser o pai adotivo do único Filho de Deus, unigênito. Mas, com todo respeito a Maria, que aceitou como esposa, mas a Maria devotou toda a sua vida, todo o seu respeito, toda a sua compreensão, porque José foi advertido pelo próprio Deus para que recebesse Maria como esposa. E José assim o fez, respeitando Maria ao longo de toda a sua vida. Então, podemos dizer, a partir desse dogma da virgindade perpétua de Maria, podemos tomar para ajudar na nossa compreensão, né? Então seria, se a gente colocar um vidro, né? Um vidro transparente, claro, entre o Sol e alguma realidade abaixo do vidro, nós vamos perceber que o que estiver abaixo será iluminado pelo Sol. No entanto, o vidro não quebra. O Sol penetra ao longo da transparência do vidro, de tal maneira que o que está abaixo pode receber o calor do Sol, no entanto, o vidro continua intacto. Então, seria de fato, essa a condição de Maria. Maria é o vidro, é o cristal que recebeu os raios deste Sol, mas não se quebrou. Continuou um cristal intacto. E, portanto, ela permitiu que nós, que estamos abaixo de Deus, né? Ela permitiu o cântico, o sol da justiça nos visitasse, viesse nos visitar. Mas Maria continua intacta como um cristal que não se parte ao receber os raios solares. Muito bem. O segundo dogma então, a virgindade perpétua. O terceiro, exatamente o dogma sobre o qual nós vamos nos deter um pouquinho hoje, é a Imaculada Conceição. Foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Portanto, o terceiro dogma mariano. Na bula Inefabilis Deus, então o Papa proclama o dogma.
Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção. Deus a fez imune ao pecado a fim de prepará-la para ser mãe do seu filho. Este é o dogma que nós rezamos na jaculatória quando dizemos: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E o quarto dogma, o dogma da Assunção. Foi proclamado no dia 1º de novembro de 1950, portanto no século XX já, pelo Papa Pio XII, através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Nesse documento, o Papa afirma que ao final de sua vida terrena, Maria foi levada de corpo e alma aos céus, depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência. Então, são esses os dogmas: maternidade divina, Maria Mãe de Deus; virgindade perpétua, antes, durante e após o parto; Imaculada Conceição e Assunção. Todas estas verdades dogmáticas sobre Maria estão contidas, portanto, no Catecismo da Igreja Católica, a nossa fonte de doutrina na nossa igreja. Então, a Bíblia, a fonte da teologia, a fonte, né? E a partir da Bíblia e nela fundamentado e inspirado, o Catecismo, então, a fonte da doutrina. A Bíblia, a fonte da teologia, o Catecismo, a fonte da doutrina, e, naturalmente, o direito canônico, não podemos esquecer, a fonte da disciplina da igreja. Muito bem, eu gostaria de tomar o capítulo 1º do Evangelho segundo Lucas para comentarmos um pouquinho. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: como acontecerá isso se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que sua parenta Isabel também concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês daquela que é considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis a serva do Senhor, faça-se em mim, como você me disse. E o anjo a deixou. Bom, essa é a tradução da Bíblia pastoral, mas em outras traduções, então, depois que Maria diz: faça-se em mim segundo a vossa ou a tua vontade. Na verdade, Maria responde ao anjo, mas não é uma resposta direcionada simplesmente ao anjo. O anjo é o mensageiro, mas a resposta de Maria é a Deus. A resposta de Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Exatamente nesse momento, Maria rompe com seus projetos de vida. E, com certeza, Maria estando prometida em casamento a José, estava cheia de sonhos, de projetos. Naquela época era muito comum as mulheres terem muitos filhos. Então, quem sabe, no coração daquela jovem tão frágil fisicamente, tão humilde materialmente, pobrezinha, mas aquele coração grandioso,
aquele ventre, aquele seio preparado por Deus para ser o lugar onde deveria habitar o Salvador, o Verbo encarnado do Pai. Naquele ventre seria alimentado com o alimento da vida matéria humana, da vida física, da existência. Portanto, Maria abriu mão de tudo que pensava e sentia a seu respeito, naturalmente, para que nela acontecesse a vontade de Deus, para que o projeto de Deus de salvar a humanidade, esse projeto que vem desde Abraão, quando Deus inicia e forma o seu povo, esse projeto foi acalentado ao longo de toda esta trajetória do povo, né? Uma longa trajetória que assume em Cristo a plenitude, essa aliança que assume que em Cristo se plenifica. Jesus Cristo é a plenitude da aliança de Deus com a humanidade. Então, Maria é chamada Arca da Aliança, exatamente porque ela guardou, ao longo da gestação, ao longo dos 9 meses, guardou esta aliança de Deus com a humanidade, que é o seu próprio Filho. Então, Maria dá do seu próprio ser, entrega o seu próprio ser para aquele ser divino e humano, não é? Aquele ser que em Maria é homem e Deus é Deus e homem, porque ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, como vai nos lembrar Santo Agostinho. Então, Maria traz ao mundo esta aliança de Deus com a humanidade. Ela realiza, a partir de uma vontade de Deus, a plenitude da aliança que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado do Pai. Então, eu tomei 3 palavras, eu gosto muito de usar em nossas reflexões, algumas palavras para fixar um pouco a mensagem. Então, essas 3 palavras que eu gostaria de colocar aqui são escuta, obediência e fidelidade. Escuta, obediência e fidelidade. Essas 3 palavras acompanham o ser humano em sua abertura para Deus ao longo de toda a história. Todos aqueles que se abrem à ação de Deus vivem, na verdade, esta realidade. Escuta a Deus que fala, obedece à sua santa vontade e se mantém fiel. Foram essas atitudes que faltaram em Adão e Eva, os nossos primeiros pais, como costuma se dizer, né? Os primeiros criados por Deus, homem e mulher. Então, em Adão e Eva faltaram estas condições. Não escutaram a Deus, foram desobedientes e infiéis. E por isso, o próprio pecado fez com que eles se afastassem, saíssem da presença de Deus. Porque o pecado nos desnuda, né? É como, imagine, as roupas, você no lugar e suas roupas caírem e você ficar desprotegido, né? Como se costuma dizer, desprevenido. Então o pecado nos despe desta dignidade com a qual Deus nos criou. Por isso Adão e Eva se sentiram nus. Adão percebeu que estava e fugiu da presença do Criador. Então, exatamente porque faltou neles esta atenção que deveriam ter para não desobedecer, não serem fiéis e escutarem com atenção a palavra, a vontade de Deus. O que não aconteceu com Maria e com nenhum outro ser humano que se abriu à vontade de Deus. Falamos de Abraão. Abraão escutou sim a Deus. Abraão foi obediente, Abraão foi fiel. Moisés, os profetas, da mesma forma,
e Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Por que ele realmente assumiu a redenção do mundo? Por que ele se entregou na cruz, se deixou entregar na cruz? Porque ele escutou o Pai. Foi obediente, como diz o apóstolo Paulo, até a morte de cruz. E foi fiel. Fiel a Deus e fiel à sua missão, a missão que o Pai lhe confiou. Sendo fiel ao Pai e à sua missão, foi fidelíssimo à humanidade, que, a julgar por nossos pecados, não seríamos dignos de tamanha entrega, de tamanha grandeza, de tamanha escuta, obediência e de tamanha fidelidade. Pois Jesus Cristo viveu perfeitamente essas condições de escutar o Pai, de obedecê-lo e de ser fiel ao Pai. Essas mesmas atitudes são as atitudes de Maria. Então, Maria, mulher da escuta, Maria, mulher da obediência e Maria, mulher da fidelidade. Tudo isso podemos resumir em uma outra realidade, palavra, que expressa uma realidade, a partilha. Então, na escuta, na obediência e na fidelidade, Maria partilha com a humanidade o seu próprio ser, que ela entregou ao Pai para acolher o Verbo encarnado, a palavra encarnada, o Filho de Deus. Então, Maria, mulher da partilha. Partilha que Jesus Cristo também fez de sua própria vida. Ele partilhou tudo, partilhou seu ser. Deixou, como nos lembra também o apóstolo, a sua condição de Deus, né? Foi obediente, escutou, obedeceu e foi fiel ao Pai e veio habitar no meio de nós, o Emmanuel, para se entregar sua própria vida. Então, escuta, obediência e fidelidade sempre convergem para a partilha. Só é capaz de partilhar o que se tem, o que se é, quando se vive essa realidade da escuta, da obediência e da fidelidade. Então, Nossa Senhora é esse exemplo para nós. Nós poderíamos dizer que o modelo, na verdade, é Cristo. O modelo até se diz que Maria é modelo de escuta, de obediência e fidelidade. Mas, claro, se a gente disser dessa forma, não estamos errados, não estamos cometendo nenhuma heresia, mas, na verdade, o modelo por excelência é Cristo. E Maria faz parte deste modelo, não apenas porque ela carregou em si o modelo da fidelidade, da obediência e da escuta, mas porque com ele, nele, por ele e pela humanidade, ela viveu essas condições diante de Deus. Então, nós temos que aprender muito de Maria. Como, então, não admitir que Maria é uma mulher especial? É diferente. E não é diferente porque ela quis ser por vaidade, não. Mas é diferente porque Deus a criou diferente. Deus permitiu que Maria, na sua liberdade, dizendo sim, vivesse o que era projeto dele. Realizar nela o plano divino da redenção em favor de toda a humanidade. E um outro aspecto também a ser considerado e muitíssimo importante é que quando a igreja chama Maria de corredentora, porque de fato ela colabora com a redenção de seu filho Jesus. Não apenas porque educa esse menino que é homem, que é Deus, assumindo a sua maternidade ao lado de José, que assume a paternidade adotiva, mas Maria
misturou seu próprio ser com o de Cristo naquilo que é mais importante para a existência. Desculpe. Maria, colocando o seu ventre para gerar o menino Deus, Maria mistura no sangue de Cristo o seu próprio sangue. Isso é muito importante percebermos, sentirmos, porque no coração daquele menino, no ventre de Maria, estava o sangue da mãe. Esse mesmo sangue que Jesus vai jorrar na cruz, ali tem sangue de mãe. Tem sangue de mãe naquele filho que agora não é mais o menino abandonado na manjedoura de Belém, mas é o homem de Nazaré, abandonado também na cruz de Jerusalém. Então, naquela cruz, jorra água e sangue do lado de Jesus. E aí, jorram os sacramentos da igreja, né? Jorram os sacramentos da igreja, brotam a fonte da graça de Deus para o mundo, que são os sacramentos. Não é? Então, naquele sangue que brota do corpo de Jesus, maltratado, judiado, escarnecido e crucificado, ali também tem sangue de mãe. Tem sangue de uma mãe que o acolheu, que gerou pela ação do Espírito Santo e que o carregou em seu ventre durante 9 meses e que deu à luz e que viveu com ele, que participou de sua missão e que sofreu, que se alegrou, né? Que certamente chamou a atenção do menino, como toda mãe chama a atenção. Vejam que a adolescência de Jesus está toda oculta, né? Porque não é pertinente para a fé da igreja. Então, está toda oculta aquele período de adolescência de Jesus, mas certamente Maria quebrou um pouquinho a cabeça também, né? Porque o menino é Deus, mas também é homem, viveu perfeitamente as duas naturezas. Então, viveu perfeitamente a condição de Deus e perfeitamente a condição de homem, tanto que morreu e foi sepultado, não é? Morreu, assumiu a morte. Então, Maria certamente chamou a atenção daquele menino, né? E para ir para a escola, menino, estuda a lição, não é? Precisa ir para a sinagoga para aprender as coisas, estudar as Sagradas Escrituras. E tanto é que Jesus, no início de sua missão, vai lá na sinagoga, abre o livro, deram-lhe o livro, abre no livro do profeta Isaías, o livro sagrado, a Torá, e ali então proclama o seu projeto. O Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, abrir os olhos aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano da graça do Senhor. Então ele lê ali, no livro do profeta Isaías, o conteúdo do seu projeto, que vai ser o seu projeto de vida, ele ali leu e proclamou. Então, Maria é essa presença constante na vida de seu filho. E ainda ontem, não é? Anteontem, domingo, celebramos a solenidade de Pentecostes. Maria estava presente com os apóstolos. Maria estava no cenáculo. Maria esteve presente em todos os momentos em que esse mistério da redenção e que essa aliança de Deus se cumpriu. E quando na cruz Jesus a entrega para ser a mãe da humanidade, especialmente da igreja, na pessoa de João, quando diz: filho, eis aí a tua mãe, e entrega a humanidade a ela, na pessoa de João, mãe, eis aí o teu filho, isso nos mostra que esta mãe, depois de ter expressado toda essa partilha com Deus, a convite da divindade, a convite de Deus, ela partilha para o mundo o seu próprio filho. Maria entende que Jesus não é dela. Maria entende, foi entendendo aos poucos, naturalmente, que aquele menino, que aquele Deus que ali está, é de toda a humanidade. E por isso, Jesus confirma esta verdade quando diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe,
Eis aí o teu filho. É a Imaculada Conceição. É a Mãe de Deus. É Maria Assunta ao céu. É a mulher virgem, a mulher diferente, a mulher especial. É a Arca da Aliança. É o sacrário primeiro que acolheu, mas que depois doou para a humanidade o pão da vida, o pão do céu, o pão que veio para alimentar, para saciar. Não apenas um pão de comer, um pão comida, mas um pão que é o próprio corpo, o próprio ser, a própria vida, o próprio sangue. Um pão que é o Filho de Deus enviado para a redenção da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, que maravilha falar de Maria. Que maravilha para a nossa igreja ter Maria presente, né? Eu sempre tenho dito, desculpem, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, infelizmente, Lutero e seus companheiros, quando fundaram o protestantismo no século XVI, da nossa era cristã, foi muito desacertada a atitude daquele homem, que era tão devoto de Maria. Lutero reduziu a muito pouco a missão de Maria, que é tão nobre. Não se trata de ser como Deus, não é esse o desejo de Maria, não é ali, não é o lugar dela, né? Maria não faz parte da Trindade como pessoa de Deus ou como deusa. Maria é criatura, mas se uniu perfeitamente a Deus. Perfeitamente a Deus no seu projeto de redenção, como já dissemos. Então, Lutero tirou essa dignidade de Maria. Lutero deixou Maria à margem do que a igreja entende. Maria não é o centro é Cristo, mas ela está unida ao centro. Então, Lutero, numa palavra não muito, mas em outras palavras, poderíamos dizer que Lutero deixou Maria à margem, tirou Maria de cena. E com Maria, mais duas realidades importantes, que são características centrais da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos da Igreja, que jorram e brotam do próprio Cristo, do crucificado, do mistério da redenção, e a pessoa de Pedro, o Papa. Então, Maria, a presença de Maria, os sacramentos e a presença de Pedro no Papa, Lutero, infelizmente, desacertou quando tirou do centro, né, e colocou à margem, ou extraiu, né, da igreja, que ele iniciava com aquele desejo de fazer a reforma na igreja. Podemos até dizer que Lutero tinha fins acertados, como Francisco de Assis também quis reformar a igreja, só que Francisco se manteve obediente, fiel e escutou a igreja. E Lutero preferiu não viver estas realidades, não escutou a igreja, desobedeceu e foi infiel. E aconteceu o que aconteceu, nós estamos colhendo essas situações até hoje, essa tristeza de um cristianismo protestante que vai se dividindo, subdividindo e tudo mais. Então, graças a Deus, a igreja cristã, católica, apostólica, romana, a nossa igreja, nós, o povo de Deus, a igreja iniciada por Cristo sobre Pedro, sobre os apóstolos, esta igreja aconselhada por Maria, como nas bodas de Caná, no primeiro milagre. Então, essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo vai singrando os mares bravios das dificuldades que vai encontrando ao longo do tempo, dos séculos e dos milênios. Gostaria de concluir, então, se fosse deixar eu falar muito,
muito mais ainda sobre Maria, e agradeço a Deus porque a tenho como minha mãe querida. E como dizia Guto no dia que me convidou, eu disse: eu quero falar, se me permite, sobre Nossa Senhora da Conceição, o dogma da Imaculada Conceição, porque está presente na minha vida. Esse é o título mariano, e não é apenas um título, imagine, é a condição, né? Mas podemos também dizer um dos títulos marianos que mais me atrai, que mais, porque, como digo, não é simplesmente um título, é a realidade de uma mulher que Deus fez diferente, que Deus pensou diferente, porque essa mulher é especial, porque essa mulher é arca da aliança, porque essa mulher é sacrário vivo, onde o Filho de Deus habita, porque essa mulher é porta por onde entra e por onde sai a salvação. Entra a salvação, que é Cristo, e sai Cristo do seu ser, do seu ventre, para o mundo. A Imaculada Conceição de Maria é toda a expressão desta capacidade que o ser humano tem de escutar, de obedecer e de ser fiel. Então, desde pequeno, assim aprendi a amar Maria, e exatamente diante de uma imagem, Nossa Senhora da Conceição, lembro-me muito bem, lá na zona rural onde nasci, em São Miguel das Matas, minha mãe rezava todas às 6 horas, todos os dias, às 18 horas, né? Não tinha energia ali, era o candeeiro a gás. E minha mãe acendia as velas no altar do santo, né? Toda casa naquele tempo tinha o altar do santo, sobretudo na zona rural. Hoje não se faz mais casa com o altar do santo. Hoje se bota o altar do som, ou o quarto do som, né? Da TV, do som, mas não se faz mais casa com o quarto do santo. Pois tinha ali no quarto o altarzinho, com estas imagens, a imagem do crucificado, a imagem, um crucifixo, e a imagem de Nossa Senhora da Conceição e também São José. Então aprendi, desde aqueles momentos primeiros de minha vida, a amar Maria. E eu me ajoelhava ao lado de minha mãe sempre com as mãos postas assim, rezava sempre assim, e eu ficava olhando para as mãos de minha mãe e as mãos de Nossa Senhora. E fazia esta associação e ficava me perguntando por que as mãos de minha mãe estão iguais às mãos de Maria. Pois não era que minha mãe, naquela maneira de rezar, se colocava numa atitude de profunda escuta e dizia: olhe, poste as mãos como ela, como Maria, como a Virgem Santíssima. Então eu também estava ali com as mãos postas. Então, e quando terminava, minha mãe dizia, eu pedia a benção à minha mãe, benção a Mãe do Céu, benção Pai do Céu. Era assim que concluíamos a oração. E ela dizia: olha, aqui é a imagem dela, mas ela está no céu, no coração da gente, e aqui é a imagem e semelhança dela. Então, nunca, diante da imagem, minha mãe não me dizia que era para adorar a imagem, nem não era cometendo idolatria, como nos acusam os irmãos protestantes, mas era entender que a imagem era a semelhança, era o retrato materializado da Virgem Santíssima, o retrato materializado, né, de Jesus Cristo na cruz. Então aprendi sim a ser devoto da Imaculada Conceição, e ao longo de minha vida muita presença, muita ação de Deus pela intercessão de Maria e presença de mãe. Maria é a mãe dos sacerdotes, como foi de Cristo, o sacerdote do Pai. Maria é mãe do sacerdote de um modo muito especial. Quantas vezes nós, padres, necessitamos de um colo de mãe? Às vezes não temos, a nossa mãe não mora conosco. Alguns padres sim, outros não. Então, nossa mãe já faleceu e muitos... Desculpem. Muitos, a mãe faleceu ainda na juventude ou muito tempo, e nós convivemos, encontramos presenças maternais nas paróquias por onde passamos, nas comunidades, isso é bom, né? Mas
a mãe que está sempre presente é Maria. E muitas vezes a gente necessita de um descanso no colo da mãe. Eu gosto muito de dizer dessa forma: Maria nos dá o seu colo, como a Virgem da Piedade, né? Como a Pietà, que acolhe no colo o corpo de seu filho Jesus, ensanguentado, morto. Maria acolhe em seu colo todos os seus filhos, todos nós, não só os sacerdotes, mas todos. Por isso é bom, quando estamos sofrendo, quando estamos padecendo, quando temos alguma desilusão, alguma frustração, quando temos alguma decepção e parece que as coisas se desabaram em nossa cabeça, procurar um colo que consola, que ampara, que afaga, é o colo da Mãe Maria. E não somente buscar o colo da mãe nas horas das angústias, mas também nas horas das alegrias. E nas horas das alegrias, não esquecer o colo da mãe. Porque a mãe que consola na aflição é a que deve se alegrar também conosco na alegria. Senão nossa alegria não será completa. Irmãos queridos, queridíssimos, obrigado por este convite. Estou profundamente feliz. Me sinto realizado, feliz de falar de Maria. Me sinto amparado por ela e sempre busco o colo desta mãezinha para descansar, sobretudo na hora do cansaço, das dificuldades, mas com certeza também nas horas das alegrias. Agradeço imensamente, que Deus permaneça com vocês, parabéns pela iniciativa, muita paz e muito amor a Maria. Que assim seja.